Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. João 21:15, a palavra de Deus diz: E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro: Pedro, você me ama mais do que a estes? E ele respondeu dizendo: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Sabe, a capacidade de armazenamento da memória humana é algo extraordinário. Alguns cientistas dizem que a capacidade de armazenamento de um cérebro humano é de cerca de 1 milhão de gigabytes, ou seja, uma vida inteira não poderá esgotar esse HD. Porém, mesmo com essa memória gigante, às vezes eu e você temos dificuldade no processamento e muitas vezes acaba sendo até lento. Comumente tentamos lembrar de algo que temos certeza que sabemos, mas aquilo fica ali, na ponta da língua, e a mente trava. Porém, embora sejamos capazes de gravar tudo, não conseguimos deletar algumas coisas da nossa memória. É como se não tivéssemos esse botão. Podemos até esquecer, mas apagar mesmo não conseguimos. No entanto, há memórias que eu e você gostaríamos de apagar e nunca mais lembrar. Há traumas que desejaríamos colocar no mar do esquecimento. Mas também existem certas memórias traumáticas que, embora não tenham nos machucado, são muito importantes para nós. São as chamadas memórias de aviso. Sabe, certa vez um garoto brincava no quintal de casa quando o pai chegou de moto do trabalho. Ao descer da moto, o pai alertou aquele menino, dizendo: Não chegue perto do escapamento, você vai se queimar. Acontece que, em meio à diversão, a atenção daquele jovem falhou e ele acabou se queimando ao encostar a perna no cano quente da moto. Na mesma hora, o pai disse: Eu falei para você que estava quente. Sabe, este fato certamente serviu para formar a memória de aviso daquele garoto. E sempre que ele olhava para a moto, havia uma memória que dizia: aquilo ali dói, aquilo ali machuca. Portanto, memórias que talvez nos machuquem muitas vezes não podem ser apagadas, pois elas nos livram de nos machucarmos novamente. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas, Jesus queria trabalhar na memória de Pedro, pois Pedro tinha uma história com Jesus, uma história extraordinária. A Bíblia descreve o primeiro encontro entre Jesus e Pedro na beira do mar. Pedro acabava de vir de uma pesca, fracassada quando encontrou Jesus. E a palavra conta que Jesus usa o barco de Pedro para pregar naquela ocasião. E ao fim da pregação, Jesus pergunta se Pedro havia pescado alguma coisa e ele responde que não. Então Jesus diz: Volta e joga para o lado direito. Olhando para Jesus, Pedro diz: Sob a tua palavra eu lançarei as redes. É comum que esta resposta dada por Pedro seja vista positivamente por muita gente. No entanto, é interessante considerar o contrário. Na verdade, Pedro estava dizendo para Jesus: Eu sou o pescador aqui, o Senhor não é pescador. Então, se der errado, a culpa é do Senhor, pois eu lancei as redes sob a tua palavra. Porém, após jogar as redes para o lado direito, muitos peixes vieram e Pedro pesca cada um deles. E ele volta com a rede cheia e chega à beira da praia. A Bíblia diz que Pedro não conta quantos peixes haviam na rede. Nesse momento, a palavra diz apenas que Jesus, olhando para Pedro, diz: Pedro, hoje você é um pescador de peixes, mas eu te farei um pescador de almas. Pedro abandona os peixes, as redes, o barco, deixa tudo para trás e segue Jesus. Daí em diante, a vida de Pedro é trabalhada e moldada por Jesus. As histórias que envolvem Pedro sempre são um pouco dramáticas. Pedro andando sobre as águas, Pedro negando Jesus, Pedro sendo exortado por Jesus e um pouco antes sendo elogiado. Ou seja, tudo o que envolve Pedro envolve um pouco de drama. Pedro é o tipo de pessoa que jamais seria escolhida como discípulo. Se Jesus seguisse os critérios que eu e você usamos para escolher as nossas companhias, da mesma forma Judas também não seria escolhido. A Bíblia conta que o processo de Jesus de tornar Pedro em um pescador de homens estava quase acabando. A palavra diz que Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita e encontra Pedro na beira do mar, voltando a ser o que ele era antes. Pedro voltou a pescar. Pedro havia desistido, abandonado. Naquele momento, Pedro não consegue lembrar que ele já não era mais um pescador. Ele perdeu a sua memória de aviso, a memória de que não daria certo pescar se Jesus não estivesse junto. Mas mesmo assim, ele volta a pescar. Pedro já havia passado a noite inteira pescando, e quando Jesus o encontra,
Se fôssemos eu e você naquele momento no lugar de Jesus, provavelmente nós diríamos: Pedro, como você é tolo, eu te avisei, você não serve mais para pescar, você só me decepciona. Porém, a palavra de Jesus foi bem diferente. É interessante, pois Jesus já tinha pão, brasa e peixe. Jesus estava à espera quando Pedro se aproxima. Então pergunta se Pedro tem algo de comer. Pedro responde que não. Então Jesus diz para ele: volte e jogue a rede para o lado direito. Sabe o que é isso? É Jesus refrescando a memória de Pedro e o fazendo relembrar a história. Ao ouvir as palavras de Jesus, provavelmente Pedro diz: ah, eu sei do que se trata. E dessa vez ele já não responde dizendo: eu o farei sob a tua palavra, pois agora ele sabe que sob a palavra de Jesus não tem como dar errado, pois ele é perfeito, ele é Jesus. Pedro volta a pescar calado e já não podia mais puxar a rede. Tamanha era a quantidade de peixes. Pedro sai do mar enquanto o mestre espera. E em sua cabeça passa um filme. Ele lembrou tudo o que Jesus já fez. Ele se lembra do processo, se lembra que negou por 3 vezes e o galo cantou. E ele percebe que, embora tenha desistido de Jesus, Jesus não havia desistido dele. Pedro precisava lembrar disso. Chegando na praia, Jesus dá um tempo para que Pedro contasse os peixes. Antes ninguém contou. Mas agora é como se Jesus dissesse: conta os peixes, Pedro. Já tem brasa aqui, já tem pão e peixe. Não é desse peixe aqui que eu preciso. O que você vai fazer com esses peixes, Pedro? E essa rede que você comprou, mesmo não precisando mais? Afinal, a rede de Pedro foi abandonada quando Jesus o chamou para segui-lo. Porém, Pedro investiu no seu erro e comprou novamente redes e barco, pois os antigos já haviam apodrecido na beira do mar. Da mesma forma, muitas pessoas esquecem que já deu errado. Esquecem que já tropeçaram no mesmo buraco, na mesma atitude, na mesma postura, e fazem errado de novo e de novo. Então Jesus pergunta por 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: portanto, lembre-se, apacente as minhas ovelhas. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E parece que Jesus busca compensar essa conta. Se tu me amas, apacenta a minha ovelha. Se tu me amas, obedece a minha voz. Se tu me amas, faz aquilo que eu te criei para fazer. É uma memória que Pedro está lembrando e que não poderia mais ser apagada. Talvez um dia foi constrangedor e doloroso, mas agora tinha algo novo para ele viver e ele precisava viver. Ao ser questionado pela primeira vez, Pedro enxerga o filme completo e responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E se fosse possível imaginar o que Jesus talvez diria: que bom que você lembrou, Pedro. Que bom que você lembrou. Que possamos estar atentos com as nossas memórias de aviso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Deus, que essa palavra possa frutificar em nós. Pai, que nós possamos ter a certeza a cada dia que somos amados do Senhor, que somos alvos do seu amor. Pai, somos tão gratos pela tua misericórdia, pelo teu favor e pela tua graça, pelo amor imerecido que derrama sobre nós. Pai, em nome de Jesus, que não duvidemos em momento algum do teu poder, dos teus planos e da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Nós oramos, Pai, por cada vida que recebe esta palavra neste tempo, que esta palavra possa frutificar nesses corações e que não erremos mais, Pai, não tropecemos nos mesmos buracos, Pai, que não erremos com as mesmas atitudes, mas que antes possamos lembrar, Pai, de que já passamos por ali e que devemos adotar outra postura, que devemos adotar uma outra palavra, que devemos agir de outra maneira. Pai, que seja assim para a honra e glória do santo e bendito nome de Jesus, nome qual oramos agradecidos. Amém e amém. Graças a Deus. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a Palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já. Que Deus te abençoe
e até a próxima.